Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos neste tipo ao vivo estendido de hoje. Tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você fazer o quê? Deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se por acaso não for inscrito. E vamos para o primeiro relato de hoje, que é este. Que diacho de cachorrada é essa? Vamos ver. Olá, Ana, Matheus, crianças, pets e assombrados. Meu nome é Fulano. Muito obrigado por você ler os meus relatos. De certa forma, não deixa de ser uma maneira de manter viva a memória das pessoas que me contaram essas histórias. Esse relato é de 2 tios meus que viveram a experiência. Os nomes já estão trocados por respeito a eles, que já são falecidos. O restante do relato é como eles me contaram. Sim, mas eu sempre peço para, de qualquer forma, trocar os nomes dos envolvidos, tá? Para que fique tudo de forma anônima. Bom, foi no interior de São Paulo. O tio José era da parte da minha mãe. A família veio do estado do Mato Grosso. O tio Pedro era irmão do meu pai. A família veio da região de Marília, São Paulo. Era início dos anos 60. Como descendentes de famílias japonesas da época, viviam em pequenas colônias agrícolas. Se plantava todo tipo de verduras para comercialização e consumo também. E nessa época, as hortas eram em uma baixada próxima ao córrego Água do Sobrado. A casa do meu avô materno ficava em um pequeno lote a 600 metros das hortas, em um terreno mais elevado. Tinha uma estrada de terra que todos utilizavam para vir da horta para casa. O tio Pedro morava a 400 metros da casa do meu avô materno. Tinha que cruzar a estrada de terra e andar os 400 metros de uma trilha que ia em direção ao cemitério da cidade. Certo dia, todos da colônia japonesa tiveram seus respectivos canteiros de verduras parcialmente pisoteados. Disseram que era onça. Algum animal passou ao longo do córrego e passou pelos canteiros naquela noite. A partir daquele dia, volta e meia amanheciam as tais pegadas em algum canteiro. O tio José, que era do Mato Grosso, comentou com o tio Pedro: "Isso aí não é pegada de onça, não." E continuou: "Tem uma cachorrada que sobe a estrada latindo de madrugada. Não é todo dia, mas eu chego a acordar com o barulho." "E vai para onde?" perguntou o tio Pedro. Parece que vem da horta e pega essa trilha aí na direção do cemitério", respondeu o tio José. Os dois eram solteiros, 20 e poucos anos, então eles resolveram ficar de tocaia na varanda da casa do meu avô, olhando para ver, né? Olhando para ver que diacho de cachorrada era essa. Na verdade, para ver atrás do que a cachorrada vinha latindo. Eles ficaram 5 dias seguidos de tocaia até as 2 da manhã. O meu avô tinha uma garrucha que eles pegaram para ficar de tocaia. Eles tinham também um facão e uma foice. Na verdade, como era na varanda da casa, qualquer coisa é só entrar correndo, né? Sem problema algum. Mas eles ficavam ali conversando sobre as coisas do dia a dia, fumando, né? Naquele tempo era fumo de corda, e tomando um café. Ou seja, uma delícia ficar ali. Fora o fumo, que eu não curto, mas assim, tomando um cafezinho, conversando na varanda, muito bom. Deram então uma folga, pois estava ficando frio demais. Era mês de junho. Na última sexta-feira daquele mês de junho, na última sexta-feira daquele mês de junho, eles resolveram ficar mais uma noite de tocaia. Dessa vez, eles ficaram até perto das 4 horas da manhã. Como novamente não aconteceu nada, eles se despediram, o tio José entrou na casa e o tio Pedro se pôs a caminhar para chegar na casa dele. No momento de cruzar a estrada que vinha da horta, o tio Pedro ouviu alguns cachorros ao longe, na escuridão. Os latidos vinham da horta. O tio Pedro apertou o passo e ele ouvia a cachorrada, que vinha latindo e subindo a estrada atrás dele.
Ele chegou a olhar para trás umas 2 vezes, sem parar de andar apressadamente, né? Mas ele não via nada. Apenas dava para ouvir que os latidos vinham subindo a estrada. Nesse momento, o tio Pedro correu o mais que pôde, entrou em casa e fechou a porta. Quando ele encostou as costas na porta, num movimento instintivo de alívio misturado com a ilusão de segurar a porta impedindo que qualquer coisa entrasse na casa, os cães latindo passaram perto da casa pela trilha, indo em direção ao cemitério. Nesse momento ele não deixou de pensar: como eu sou trouxa! Eles contaram essa história juntos quando eu era adolescente e eles não ficaram mais de tocaia. Os latidos pararam naquele ano. Eu me lembrei dessa história pois há alguns dias, lá na casa do meu avô materno, a casa ainda existe, ela foi reformada, a estrada de terra virou uma avenida movimentada, mas quando eu estava estacionando o carro à noite, devia ser umas 10 horas da noite, eu vi um bando de cachorro passando perto do carro. 10 ou 12, daqueles fiapo de manga. O bando passou pelo carro e seguiram pela rua até desaparecer. Mas e aí, bem na hora que ele tinha a chance de ver se os cachorros seguiam alguma coisa, ele se escondeu e não viu nada. Mas o que vocês acham? Os cães passavam seguindo algo, era um bando de cachorro, latindo, o quê? Cachorro anda em grupo assim, do nada, latindo? Pra ninguém, pra nada, anda latindo. Eu sei que anda bando de cachorro atrás de cadela no cio, mas eu não sei se eles andam latindo, se um comportamento, eu não sei. E sempre em direção ao cemitério, será que era algo que caminhava por lá e entrava no cemitério e os cachorros iam atrás disso? Nunca saberemos. Nunca sabe porque ele se escondeu na hora que ele podia ver. Talvez ele não visse nada também. Só visse o bando de cachorro passando. Mas eles sempre ouviam os cachorros e a coisa lá estava amassada. Mas eles viam os cachorros? Será que eram cães fantasmas? Será que eram cães de outra dimensão? É porque eu lembrei de um outro relato contado esses dias, que o rapaz ele ouvia os cachorros latindo, mas não via nenhum cachorro por perto. Parecia que eles estavam latindo aqui, mas não via os cachorros. Até eu cogitei esse lance dele estar em outra dimensão, os cachorros estarem ali, mas não estarem ali, sabe? Essa falha na Matrix. Bom, não sei, deixem a opinião de vocês. Vamos para o próximo relato, que é a silhueta na porta do meu quarto. Oi, Ana, Matheus, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu tenho 16 anos, moro atualmente no interior de São Paulo. Mas essa história ocorreu em 2019, quando eu tinha 11 anos, e morava com a minha mãe e com meu ex-padrasto em um outro interior de São Paulo. Desde pequena, sempre fui fascinada pelo sobrenatural. Eu adorava assistir a filmes de terror, mesmo tendo muito medo depois. Era aquele medo que paralisa, mas que de algum jeito também atrai. E desde novinha eu também acompanhava o canal de vocês. Sempre fui muito curiosa com tudo que envolvia o outro lado. Naquela época, minha mãe estava grávida do meu irmão mais novo, que hoje tem 6 anos. A casa que a gente morava era simples, mas muito bonita. Era pequena, mas bem cuidada, tanto por fora quanto por dentro. No início parecia muito aconchegante. Era o tipo de casa que num primeiro momento não te dá nenhum sinal de que tem algo errado. Com o passar do tempo, no entanto, o clima dentro da casa começou a mudar. Minha mãe e meu ex-padrasto começaram a discutir muito. As brigas eram frequentes e intensas. Eu não consigo lembrar exatamente os motivos, mas o tom sempre era carregado, agressivo. Não chegaram a se agredir fisicamente, mas as palavras já eram o suficiente para transformar o ambiente em algo pesado, sufocante. Até o silêncio da casa à noite parecia tenso.
Numa dessas noites, uma dessas noites, né, ficou marcada para sempre na minha memória. O meu celular tinha quebrado, então eu ia dormir cedo, por pura falta do que fazer. Como sempre tive muito medo do escuro, eu dormia com a luz do meu quarto acesa e às vezes a minha mãe, já de madrugada, apagava quando via que eu estava dormindo. E não era só um medo de criança, não. Era como se aquela casa ficasse diferente à noite. Tinha um corredor onde, com frequência, eu escutava passos correndo. Porque o lugar do corredor é o lugar de correr. Tô brincando. Não eram passos pesados, mas pareciam apressados, quase que de criança, sabe? E isso me dava arrepios. Não, imagino, você tá aqui, aí você escuta no corredor da tua casa, sabendo que tá todo mundo dormindo. Misericórdia. Para que vocês entendam melhor a disposição da casa, do lado esquerdo do corredor havia um quarto cheio de bagunça, que seria o quartinho do meu irmão depois que ele nascesse. À frente dele ficava o quarto da minha mãe com o meu ex-padrasto. Do lado do quarto do bebê ficava o banheiro, e em frente ao banheiro, no final do corredor, era o meu quarto. A porta do meu quarto sempre dormia aberta, e a luz do banheiro também ficava acesa, para eu não ficar no escuro. Naquela noite específica, eu fui deitar, como sempre. Minha cama era de solteiro, e eu dormia com a cabeça virada para o lado da porta, que ficava bem próxima da parede. Lembro que me deitei, deixei a luz acesa e com o som do ventilador e do silêncio da casa, eu acabei pegando no sono. No meio da madrugada, acordei de repente, sem motivo aparente. Meus olhos se abriram como se algo tivesse me chamado, mas não houve barulho nem movimento, apenas uma sensação. E foi então que eu vi. Na porta do meu quarto, em pé, havia uma silhueta completamente preta. Ela estava parada, imóvel, me observando. A luz do banheiro atrás dela estava acesa, então era impossível aquilo ser uma sombra comum. Era como se ela absorvesse a luz ao redor. Não dava para ver rosto, olho, nem roupa. Era só uma forma humana, escura, sólida. Mas o mais estranho é que na hora eu não senti medo. A silhueta tinha um coque no alto da cabeça, assim como a minha mãe costumava usar. A postura dela até me pareceu familiar. Então, sem pensar muito, eu sorri. Um sorriso leve, sonolento, e falei: "Oi, mãe." Foi nesse instante que a silhueta ergueu o braço, colocou a mão no interruptor ao lado da porta e apagou a luz do meu quarto. Mas peraí, a luz do quarto estava acesa? Não era a luz do banheiro que estava acesa? Peraí. A luz do banheiro atrás dela estava acesa. Colocou a mão no interruptor ao lado da porta e apagou a luz do meu quarto? Mas a luz não estava apagada já? Depois ela se virou calmamente e saiu andando em direção à cozinha no final do corredor. E eu simplesmente fechei os olhos e voltei a dormir, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café da manhã, eu comentei casualmente: "Mãe, ontem eu te vi apagando a luz do meu quarto." Ela parou de mastigar, me olhou confusa e disse: "Ontem? Eu não fui no seu quarto?" Na hora, me arrepiei dos pés à cabeça. Aquilo não fazia sentido. Eu vi, eu ouvi. A luz realmente estava apagada quando acordei. E se não foi ela, então quem ou o que foi? Até hoje essa cena está viva na minha memória. E desde então nunca mais duvidei do que pode estar à espreita no escuro, mesmo dentro da nossa própria casa. Gente do céu, mas peraí, então estava acesa a luz do quarto, acesa a luz do banheiro e mesmo assim você via um negócio preto ali na porta do quarto? Será que a sua mãe já estava dormindo e isso foi ela? É tipo o corpo astral dela ali, dando um boa noite pra você? Será que era um doppelganger não completamente transformado ali na sua mãe?
Aí você não fez nada além de apagar a luz, que é tipo um cuidado que se tem com o filho. Será que era sua mãe de outra dimensão que deu um bug e aí viu você aqui, ou ela estava fazendo isso para sua outra eu, e aí fica só uma coisa borrada no ambiente, que aí você só vê a sombra, você não vê ela nítida, porque ela é para estar do lado de lá e dar umas bugadas assim às vezes? Será que era um espírito? Mas um espírito, como você disse, com um jeito familiar, o jeito que a sua mãe usava, apagar a luz do quarto, assim, ficar ali observando. Igual meu irmão também viu uma vez, desse mesmo jeito, já era de manhã, ele estava dormindo, a porta do quarto, acho que entreaberta, então entrava uma luz de lá do corredor dos quartos, porque já era de dia. E ele abriu o olho assim e viu. Eu não lembro se ele viu entrar no quarto e sentar ao lado dele, ou ele sentiu que a cama baixou e ele sentiu. Eu acho que foi isso. E aí que ele olhou. E ele viu essa silhueta escura. Só que lembrava até o cabelo da minha mãe. Ele falou, né, que ela usava um cabelo assim. E aí ele achou que fosse ela. Só que ficou parada, ela parada lá, ele parado aqui, ela parada lá, não fazia nada, não falava, não... Aí ele ficou achando estranho e falou, vou dar uma cutucadinha nela aqui, né? Porque dá com o pé assim, sabe? Dá uma cutucadinha nela pra ela ver que eu acordei, às vezes ela acha que eu tô dormindo ainda, né? E sei lá, coisa de mãe ficar observando o filho dormindo, né? Isso, mas ele já tinha uns 20 e poucos anos, acho que quando isso aconteceu. Aí, no que ele foi dar uma batidinha de pé nela, assim, o pé passou. Aí ele viu que aquilo ali não tinha consistência, era nada, mas a silhueta continuava ali. Aí veio aquele gelo, ele falou, opa, até cuspi. Opa, meu Deus, o que é essas coisas que eu tô aqui, né? Aí ele falou, eu vou levantar num chute só. Se for minha mãe e eu tiver, né, coitada, vai tomar um chutinho agora, mas eu vou. Porque o interruptor para acender a luz era do lado da porta do quarto, que ficava lá. Tipo, você tinha que dar uns 3 passos até chegar no interruptor. E aí ele deu o impulso, levantou o pé, passou o pé por aquilo, levantou, acendeu a luz e olhou para a cama. Nada. Não tinha nada. Então ele viu essa silhueta, achou que fosse minha mãe, porque simplesmente aquilo sentou do lado da cama. Sabe quando você senta assim, fica olhando para a pessoa dormindo? E ficou ali, imóvel. Ele falou da silhueta, do cabelo e tal também. E aquilo ali, aí que, né, ficou aqui. O que era aquilo? Parece uma mesma situação disso daí. São mães de outra dimensão, são doppelgangers que aparece sua sombra. Existe um povo da sombra, cópia nossa do lado de lá, que vem fazer o quê aqui? Né? Bom, se alguém já passou por algo parecido, conta o relato pra gente. Vamos juntando essas histórias aqui. Vamos pro próximo relato, que é este. Minha entidade me levou para encaminhar uma alma? Olá, Ana, Matheus e Assombrados, como vão? Espero que bem. Bom, esse já é meu terceiro relato de muitos que virão. Se houver nomes, estarão trocados, ok. O ano era 2024. Sim, esse relato é muito recente. Para contextualizar, na época eu estava... deixa eu só dar Eu preciso elogiar também quando tá bem escrito. E essa moça, né, que diz que tem 16 anos, ela escreveu muito bem. Parabéns, moça, que escreveu o relato aí da silhueta na porta do quarto, tá? Tudo bem pontuado, craseado, separado os parágrafos, tudo muito bonitinho. Parabéns. Vamos lá pro próximo, então. Bom, o ano era 2024 e para contextualizar, na época eu estava meio distante da religião. Não sabia de onde vinha todo aquele desânimo e vontade de jogar tudo pro ar. Mas fui surpreendida, é uma moça que nos conta. Mas fui surpreendida pelo seguinte ocorrido. O Fernando, técnico de internet, aqueles carinhas que trabalham com fibra ótica e também sobem em postes para instalar internet, ele tinha sido cliente meu através da magia há alguns anos atrás, pois eu, além de fazer os meus feiticinhos, também limpo, rezo, quebro demanda, um verdadeiro equilíbrio, não é?
Bom, através desses favores espirituais, admiramos muito um ao outro. Ele, admirado pelo meu trabalho, e eu pelo trabalho dele. Em 2024, Fernando estava em cima de uma casa, esticando um fio para instalar a internet e os demais serviços que ele oferecia no local. Ele vinha andando de costas em cima de uma laje e não viu o beiral e caiu lá embaixo. A queda gerou um traumatismo craniano. Ele foi socorrido, mas infelizmente não resistiu. Meu Deus. Eu fiquei em choque com a notícia, pois o Fernando era muito querido por mim e pela minha família. Era inacreditável saber que ele se foi assim tão precocemente. Ana, eu não tive paz depois dessa notícia. A minha garganta parecia que tinha algo entalado que nem descia nem subia. Nem reza braba resolvia ou amenizava o que eu estava sentindo. Eu sentia uma presença muito forte, uma sensação de pavor, de não aceitação, de ansiedade e agonia, uma sensação de pressão na cabeça. Enfim, passou-se o dia e finalmente deitei minha cabeça cheia de tudo no travesseiro e dormi instantaneamente. Em segundos, o meu velho me levou para trabalhar em seu astral. Ana, eu sou Iá de Umbanda, tenho jurema feita e feitura há mais de 12 anos. Quando eu me vi, eu estava em uma praia deserta, à noite, com apenas a luz da lua, o mar e o vento. De repente, todo o barulho parou e eu sou... De repente, todo o barulho parou e eu acho que eu só ouvia passos. Passos que não eram de pés, mas sim de cascos, pisando em um chão sólido bem atrás de mim. Risadas e sussurros, choro e desespero era o que eu ouvia. Do nada tudo parou e a água do mar começou a fazer barulho de fervura. Sabe quando ela está em ponto de borbulhar? Do nada tudo se apagou e eu acordei dentro da água. A água chegava na altura do meu peito, o mar estava liso, não havia barulhos nem movimentos, nada. Quando percebi, ele vinha até mim andando por cima da água, um pé humano e um pé de bode. Havia uma neblina que não me possibilitava ver o rosto, mas me permitia ouvir a voz. E ele dizia: "Olá, minha filha. Te trouxe aqui para resolver uma coisa que só você pode." Do nada ele, o Fernando, surgia na água, totalmente perturbado, machucado, os olhos totalmente negros e em uma tempestade com raios, fumaça negra e gritos saíam de sua boca. Ele não se movia, ele não falava, apenas flutuava. Então eu perguntei ao meu Senhor: "O que devo fazer?" Então ele se virou para mim e disse: Apenas põe a mão no ori dessa pobre alma." E assim eu fiz. Coloquei a mão em seu ori e toda aquela tempestade antes insistente cessou no mesmo segundo. Fernando já não tinha mais aquela aparência macabra. Seus machucados sumiram e nele havia uma expressão de paz agora. Olhei para o meu Senhor e ele a mim falou: "Agora sim, menina, essa alma irá descansar. Ele te escolheu porque você foi muito importante na vida dele e só você poderia levá-lo ao descanso eterno. Pois essa alma não tem mais reencarnação." E as águas, do mesmo jeito que fizeram Fernando flutuar, o engoliram, saindo debaixo dele uma luz dourada e o fazendo sumir naquele mar. Tudo se apagou novamente e eu acordei. Pasmem, eu acordei com os pés cheios de areia.
e as minhas roupas molhadas com água salgada. Eu sinto que o Fernando está em paz. Fiz um jogo com a minha mãe de santo e o meu velho revelou que sim, foi uma experiência verdadeira. Ana, muito obrigada por me ouvir, que você tenha uma semana maravilhosa, livre de todo o mal. Amém. Um grande beijo a todos e o que vocês acham da minha experiência? Nossa, que legal, eu só não entendi quem que era que surgiu pra você com... Tinha um pé normal e um pé de bode? É isso? Cadê? Ah lá, passos que não eram de pés, mas sim de cascos, pisando em um chão. Aí eu ouvia choro, desespero, e a água parou. Deixa eu ver a hora que eu cheguei. Quando percebi, ele vinha até mim andando por cima. Ele quem? O seu senhor que você falou aqui? Quem é ele? Um pé humano, um pé de bode. Havia uma neblina que não possibilitava ver o rosto, mas permitia ouvir a voz. Aí ele foi falando tudo isso. Ai, muito interessante. Mas, meu, e você acordar molhada, com água salgada e com areia no pé. Meu Deus. Muito louco isso. Muito interessante. Que legal. Deixem aí as suas opiniões sempre com respeito. Vamos para o próximo relato, que é o vulto na janela. Oi, Aninha. Oi, Assombrados. Me chamo Fulana. Pode ler tranquila que não haverá nomes no relato. Eu e meu namorado, depois de muito tentar, conseguimos morar juntos, pois ele conseguiu um trabalho com salário estável, eu acho, e então conseguimos alugar uma kitnet nos fundos do pátio, onde já há mais 2 casas. O chão desse pátio é cheio de pedrinhas. Cheio de pedrinhas soltas, que aqui chamamos de chão de brita, que fazem um barulho chato quando pisamos nelas. E da nossa janela do quarto para a casa do vizinho, há um estreito corredorzinho onde o meu namorado deixa a bicicleta. Guardem essa informação. Já estávamos morando nessa kitnet fazia uns 10 dias mais ou menos. Antes de nos mudarmos, eu fiz uma limpeza energética no local. Eu desenhei runas de proteção nas janelas e na porta. Eu sou bruxa e sempre zelo muito por proteção. Bom, à tarde do ocorrido, eu estava na casa da minha mãe, que fica um pouco longe mesmo, sendo no bairro, fica um pouco longe, e o meu namorado passou para me buscar de bicicleta. Eu e ele somos muito brincalhões e fazemos palhaçada com tudo. Ele é cheio daquelas luzinhas de sinalização na bicicleta que você tem que apertar para elas piscarem. Então eu, em um tom de brincadeira, disse: eu vou ligar todas, porque você, mesmo empurrando a bicicleta, é capaz de ser atropelado. E na hora nós rimos e ele disse: essa da frente aí não funciona, tá queimada, eu só deixo aí por estética mesmo. Guardem de novo a informação. Chegando em casa, enrolamos para ir dormir, pois somos madrugadeiros, sempre dormimos tarde. Deitamos, ficamos conversando por um tempo, quando no meio da conversa eu parei de prestar atenção e fiquei olhando para a janela. Foi quando uma sombra passou no corredor rapidamente e eu comentei: vida, alguma coisa passou no corredor na frente da janela. E ele disse que era impossível, pois nós ouviríamos o barulho das pedrinhas, no chão. E outra, a bicicleta dele ficava na frente da janela do quarto. Não teria como alguém passar por ali sem mexer na bicicleta. Quando ele parou de falar, nós começamos a ver no teto uma luzinha piscando. Ele levantou da cama e foi até o outro lado da janela, e quando puxou a cortina, olhando pela janela, viu a luzinha queimada da bicicleta piscando, como se alguém tivesse pressionado o botão. Nós dois ficamos parados na janela por um tempão, nos questionando. E ele, como é medroso, fechou as cortinas cobrindo toda a janela e rapidamente mudou de assunto. Eu, para distrair, disse que estava com fome, que eu iria até a cozinha fazer algo para comermos.
Por fim, comemos e fomos deitar novamente. E foi quando ele voltou no assunto e começou a me contar que quando ele era criança, ele via muitos vultos e ouvia barulhos durante a noite, mas com o tempo foi ignorando até isso parar. Disse também que confiava muito nas minhas proteções pela casa e que isso tranquilizava, que mesmo a nossa casa sendo protegida, o pátio poderia estar carregado. Pegamos no sono e no outro dia ele chegou no trabalho e me mandou mensagem dizendo que abriu a luzinha da bicicleta e ela estava toda enferrujada por dentro. Não tinha nem como estar funcionando. Bom, esse foi o meu relato, Aninha. Espero que tenha sido fácil de ler, pois não confio muito na minha escrita. Um beijão para você, gosto muito do canal, minha companhia diária. Um beijo para você, obrigada. Então, às vezes, a energia do fantasma ali passando, só a energia dele já fez com que funcionasse. É assim que rádios ligam sem estar na tomada, né? Ou eletrodomésticos ou lâmpadas se acendem mesmo sem ligar o interruptor, rádio liga, essas coisas, né? Por conta da energia que o espírito só passando ali já carrega o negócio. Acho que pode ter sido isso. E vamos para o próximo e último relato de hoje, que é este daqui. Casa Assombrada. Olá, Ana, me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Já enviei alguns relatos, os quais você leu. E fiquei muito feliz em ouvi-los na sua linda voz. Eu tenho 29 anos e este relato aconteceu comigo quando eu tinha por volta de 2 anos. Não haverá nomes, ok. A minha mãe se casou com meu pai muito novinha. Meu pai já tinha por volta dos seus 39 anos, mas a minha mãe tinha apenas 17. Em 1996, quando eu nasci, as coisas eram bem mais difíceis para os meus pais do que hoje em dia. Nessa época, os meus pais ainda não tinham conquistado a casa própria, então a maior parte da minha infância morávamos em chácaras ou sítios. E este relato aconteceu em um sítio onde havia casas uma do lado da outra, mas nessas casas não havia moradores. Todas as casas eram bem antigas, algumas já em ruínas. Deve ser aquelas colônias que tinha nas fazendas, né, para os trabalhadores morarem lá. Isso antigamente, aí às vezes isso daí vai ficando em desuso, né? Não tinha mais os trabalhadores e as casas vão ficando lá meio que abandonadas. Acho que é isso. Essa tal casa contava com 2 quartos, uma sala e cozinha, e o banheiro ficava do lado de fora da casa. Eu, por ser muito pequena, dormia com os meus pais no quarto. Como a casa era antiga, as portas do quarto não tinham chave, apenas aquelas tramelas. Em uma noite, nós fomos dormir, todos juntos, e como de costume, minha mãe fechou a porta e passou a tramela. Já de madrugada, minha mãe acordou assustada e ouviu choro meu. Olhou para minha cama e eu não estava lá. Acordou meu pai aos gritos. Levantaram da cama e quando viram a porta estava trancada, do mesmo jeito que a minha mãe havia deixado antes de dormir. Eles abriram a porta rapidamente, seguiram o som do meu choro. Eu esqueci de mencionar que como a casa era antiga, os quartos não eram um do ladinho do outro como a maioria das casas é hoje em dia. O quarto onde eu estava era do outro lado da casa, depois da cozinha e da sala. Eu estava ali, chorando muito, sentada no chão, no escuro. Até hoje, os meus pais não conseguem entender como é que eu fui parar lá. Gente, eu tinha apenas 2 anos. Essas tramelas que seguravam a porta não eram da altura de maçaneta normal, elas eram bem mais altas. E em hipótese alguma eu conseguiria abri-las sozinha. E mesmo que conseguisse, como eu passei pela porta e tranquei novamente pelo lado de dentro? Não existe explicação humana para o ocorrido. A minha bisavó, que hoje já é falecida, sempre nos contava que quando ia nos visitar, ela preferia dormir no colchão, no chão da sala,
do que naquele fatídico quarto onde eu fui encontrada. Também nos dizia que sempre quando se deitava para dormir naquela casa, ela via várias pessoas andando pela sala. E algumas até pulavam em cima dela. Ai, credo. Apesar da pouca idade, eu tenho alguns flashbacks daquela casa. Deixo com você e os assombrados a minha dúvida. Será que foi algum espírito daquela casa que me levou para o outro quarto? Será que era algum parente falecido? Porque desde então eu sinto uma presença que me acompanha até a vida adulta. Obrigada por contar o meu relato, que Deus abençoe, beijos. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, para você teria que ter teletransportado. Agora, eu não sei como isso funciona com um ser humano. A gente pensa em caneta, em aporte, né? Umas coisas que some de um lugar e aparece em outro. Mas uma pessoa dentro da casa, um bebê, sumir daqui e aparecer no outro cômodo. Uma explicação que pode acontecer, não sei porque foi talvez uma única vez, algo bem pontual, de ter de fato algum espírito lá na casa que tenha tomado ou seu pai ou a sua mãe numa espécie de sonambulismo, sabe? Então ele carregou ou ela carregou você para fora do quarto, te deixou lá no outro quarto, voltou e trancou a porta e voltou a dormir e não lembra disso, porque foi influência do espírito, sabe? E a hora que ela acorda, gente, cadê? Ela tá chorando, sabe? Quem que fez isso? O que aconteceu? Porque ela ou ele que fez isso, influenciado pelo espírito, não vai lembrar mesmo. E você, por ser muito novinha, também, sei lá, talvez não soube ver, entender, ou, né, só chorou porque foi uma situação estranha. Imagina, teu pai e tua mãe te levando pra fora do quarto do nada. Não soube explicar, talvez, né? Essa é uma explicação que me vem agora na mente. Não que tenha sido isso, mas talvez há uma possibilidade. Sabe quando o espírito começa a tomar uma das pessoas da casa, né? No lance do horror em Amityville, né? Segundo, né? Diz que foi algo assim que aconteceu. Então, talvez não no grau de mate esse, mate aquele, sabe? Mas sei lá por que pode ter acontecido. O que mais que eu ia falar? Até me perdi. Desse caso da criança sumir de um lugar e aparecer no outro. Tem um relato que eu me lembro, assim, não vou lembrar de muitos detalhes, mas o que eu me lembro é que esse casal chegou com uma criança mais ou menos da mesma idade em casa. E aí a criança deitou, acho que no sofá, eu tava brincando no sofá e eles acabaram deitando um pouco na cama deles, mas eles estavam tão cansados que acabaram pegando no sono. E, assim, eles chegaram em casa, trancaram a porta com a chave e colocaram a chave que fica naqueles porta-chave no alto. E a criança tinha por aí, acho que uns 2 anos de idade. E a criança ficou brincando, acho que ali no sofá, não sei o que, na sala, e eles foram pro quarto, deitaram um pouco na cama, conversando, mas acabaram dormindo. A hora que acordaram, né, foram, cadê a criança? Cadê a criança? E não achava esse menino, só que a casa trancada por dentro. Nada aberto, não tinha por onde essa criança ter saído da casa. E essa criança não estava em casa. Aí a campainha tocou e uma mulher veio e trouxe o menino. Ela falou, olha, eu vim trazer ele tava, sei lá, se ele tava na rua ou o que foi. E eles, mas como que esse menino saiu? E tal, aí ela agradeceu a mulher por ter trazido ele e tal, e perguntou, você? Ela falou, sim, eu moro naquela casa, eu moro ali pra cima. E ela olhou, sei lá, se viu aquela casa amarela, não sei, alguma coisa assim. Aí sei que depois ela falou, não, eu vou levar um bolo pra agradecer essa moça de ter trazido meu filho de volta, né? Aí ela foi procurar a tal da casa, não tinha essa casa. Não tinha a tal da casa amarela, ela nunca achou essa mulher mais. Não tinha essa casa que ela mostrou ali no alto, não sei aonde. E depois ela ficou pensando, como que ela sabia que o menino morava ali em casa? Ali, né? Como que ela trouxe? Porque eu acho que ele não falava, não ia saber explicar onde morava, essas coisas.
Então foi mais um caso da criança que desaparece de dentro de casa e tava fora de casa, que jeito? Não sei. Fora os outros casos, tem outros relatos aqui que a criança diz que tá brincando dentro de casa, tá lá no quarto brincando, de repente a mãe olha lá, não tá em lugar nenhum, sumiu e de repente tá lá no mesmo lugar. Ela falou, onde você tava? Eu não sei, eu tava aqui brincando. Só que a criança some e depois volta. No mesmo lugar, tipo, dá um bug na... Ai, gente, não sei. Tem essas histórias, só sei que foi assim. É bem isso. Bom, já aconteceu algo assim com vocês? Manda um relato pra gente. Vai comentar? Comente, mas que seja com respeito, por favor. Estes foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.